Convido os irmãos ao texto de Tiago, capítulo 4, verso 13 ao verso 17. É o texto que vamos refletir nesta manhã. Diz assim o texto sagrado: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda esta vanglória, ou melhor, toda vanglória como essa, é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém. Irmãos, que semana foi essa? Eu não sei se porque eu não estava bem, e confesso aos irmãos que andei um pouco depressivo, talvez. Essas duas últimas semanas foi bem difícil, mas essa última semana foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu queria apresentar aos irmãos a despedida de um pastor que nos deixou, foi sepultado na quarta-feira. E eu gostaria que você ouvisse as últimas palavras desse irmão, num encontro que tivemos agora recentemente, no Congresso Vida Nova. Eu vou pedir ao Gabriel que... Tudo bem, Gabriel? Tudo certinho? Joia. Gostaria que você prestasse bem atenção, bem curtinho, nas palavras do Dr. Russell Shedd. Eu espero ver todo mundo lá no céu. Eu espero ir logo e os irmãos vão demorar um pouco mais, se Cristo não voltar antes. Eu não quero que ninguém deixe de chegar. E se minha memória vai ser ampliada, eu vou não somente lembrar dos irmãos, que o privilégio que eu tive nessas manhãs, mas eu terei também o privilégio de conversar como Deus é maravilhoso, perdoador, Deus que ama filhos pródigos. E como Ele rejeita o farisaísmo na sua igreja. Que Deus abençoe meus irmãos. Muito obrigado pela sua atenção. E, quando lembrar, a gente aceita suas orações. Isso foi há poucos meses, no Congresso, eu estava lá, e o Dr. Shedd, pelas manhãs, nos ofereceu alguns devocionais, seus últimos devocionais, por assim dizer. E essa serenidade diante da morte, essa certeza de que a morte não era o fim. E um vídeo onde ele foi entrevistado agora, mais recente, ele diz assim, irmãos, eu estou muito bem, e ele não estava bem de saúde, mas ele diz, eu estou muito bem, eu quase não fiquei doente nessa vida, então não estou sentindo nada. O que eu estou sentindo é que eu estou sendo desmamado deste mundo. Estou sendo desmamado desse mundo. Em outras palavras, a expectativa dele era que agora eu não dependo mais daqui. Ele estava se sentindo assim, eu estou pronto para nascer num outro mundo, estou pronto para deixar esse mundo de vez. Que coisa maravilhosa. Dr. Shedd
como eu compartilhei na rede social, ele nos influenciou de muitas formas, em especial, compartilhei ali 3 formas, e, de fato, ele influenciou muita gente, e a igreja brasileira tem uma dívida de gratidão com esse homem, que era um homem muito simples, muito sábio, muito servo, muito humilde, uma referência muito clara do que é o Evangelho encarnado, vivido. E nós celebramos a Deus pela vida do Dr. Shedd. Mas essa semana também, o país viveu um luto e ainda está de luto por conta do acidente fatal com a equipe de futebol da Chapecoense. Eu queria colocar o tema do meu sermão hoje, #ForçaChape. Mas eu achei que os irmãos iam me condenar depois no futuro, então eu resolvi mudar para não ter problema com isso, né? Esse pastor é muito carnal. Então, eu não sei o que dizer. Surpreendente. E os meus planos de celebrar o Natal a partir de hoje ficaram bem frustrados. Eu decidi deixar para o domingo que vem o início das mensagens sobre o nascimento de Jesus. E hoje eu gostaria de debruçar sobre a dor da perda do Dr. Shedd, da perda daqueles jovens, 71 pessoas morreram. Mas ainda tem mais uma coisinha que me incomodou essa semana. E como eu sou ser humano, e eu espero que as respostas de Deus sejam para a vida humana, tem mais um vídeo aí, Gabriel, por favor. Não quero quebrar o clima, não, mas... Vamos ao comentário de Arnaldo Jabor. Ontem acordamos com a pavorosa tragédia do avião que caiu. Os brasileiros sentiram essa dor terrível e todos choraram diante da frieza da morte. Todos exclamamos, santo Deus, que horror! No entanto, 331 deputados suspiraram aliviados. Oba! Essa tragédia veio mesmo a calhar. Todo mundo só presta atenção na catástrofe? Ótimo, podemos votar na moita. E foram noite adentro, no escurinho, e desfiguraram tudo. Eles querem que juízes e procuradores entrem em cana se os deputados acharem que eles abusam da autoridade. O que é isso? O legislativo querendo mandar no judiciário? É estranho também que Rodrigo Maia só tenha começado a votação às 9 da noite. Por quê? Também o Temer falou que veta a anistia. Mas será um acordo para que Temer vete a anistia e permita o resto? É um crime o projeto de 2 milhões de assinaturas virar ao avesso. E o Maia declarou que o legislativo não pode sofrer pressão popular. Isso é que é abuso de autoridade. Essa votação desestabiliza as bases da democracia. Renan insinuou que a Lava Jato é fascista. E ele é democrata? Renan tem pressa em votar no Senado porque ainda serão analisados os 12 inquéritos contra ele. É isso. O projeto era contra a corrupção e virou a favor da corrupção. Isso vai ficar assim? Os irmãos sabem que nossa igreja fez um levantamento de assinaturas para esse projeto das 10 medidas, não é novidade para nenhum de nós. Nós levantamos 287 assinaturas que foram encaminhadas na fase de coleta de assinaturas. Esse projeto de lei é de iniciativa popular, mas dirigido e estimulado pelo Ministério Público. E eu não sei o que vai ser do nosso país, irmãos. Hoje é um dia muito interessante. Porque se eles usaram a dor do povo para aprovar esse negócio, porque não é uma lei que alguns políticos honestos queriam fazer e foram derrotados. É uma lei que a nação queria fazer e foi negada. Mas eles não estão lá para fazer a vontade deles, eles estão lá para fazer a nossa vontade. E a nossa vontade está muito clara. Isso se reverteu. Absolutamente se reverteu. Então, esse descontentamento com a classe política, associado ao uso, à manipulação da dor nacional a favor deles, isso é uma combinação, não sei. Soa para mim explosivo isso. Isso soa problemas de ordem social. Não estou falando de protesto, estou falando de
de começarmos, sabe, muita gente dizendo, olha, precisamos fazer alguma coisa mais radical para esses caras acordarem. Que Deus tenha misericórdia de nós, do nosso país, e que a justiça dele seja feita, seja vivida, seja clara como o sol do meio-dia. O texto que acabo de ler com os irmãos, ele é um texto que fala disso. Pelo menos na minha leitura fala disso. Eu lutei com o meu coração, ainda ontem à noite, para não usar a palavra de Deus para dizer aquilo que eu quero dizer. E eu posso fazer isso pelo Facebook, com certo risco de ser mal interpretado, mas, enfim, aí a opinião é minha. A questão não é essa, a questão é o que é que Deus diz a respeito disso. O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Essa é a pergunta. Sobre a morte, meus irmãos, Eclesiastes capítulo 7, verso 2, diz assim, melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam o fim de todos os homens ao seu coração. A sabedoria de Eclesiastes encontra no luto uma grande oportunidade para a gente aprender lições para a vida. E eu acho que a gente tem que pegar esse mesmo caminho nessa manhã. Usar essa situação do luto para aprendermos a viver. Né? Eu escutei uma série de reportagens e de falas dos jornalistas e tudo, dizendo que assim, olha, muitas lições têm sido aprendidas por causa disso. A solidariedade entre os povos é uma delas. Né? Você valorizar a vida mais do que o futebol é outra delas. Então, o luto te ensina muito mais coisa do que a festa. Na festa, ninguém está pensando na vida. Mas, quando há luto, as pessoas param, dão um passo atrás e repensam a sua existência. O que eu estou fazendo com a minha vida? Aonde eu estou investindo a minha vida? Tiago é um livro muito interessante, uma carta muito interessante, uma epístola muito interessante, porque ele é extremamente prático. As suas observações são muito práticas. E eu quero percorrer esse texto com os irmãos. Espero fazer isso de modo também objetivo. O versículo 13, Tiago diz assim, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. O Tiago está dizendo assim, nós temos os nossos planos. Tiago escreve essa carta de Jerusalém, depois da dispersão do povo de Deus por várias partes. Roma, após a morte de Cristo, deflagra uma perseguição à igreja, e o Tiago está escrevendo a essa igreja espalhada, gente que está fugindo, gente que está sofrendo, gente que está em dificuldade. E esse verso, especialmente, ele está falando com judeus comerciantes. Eu acho que você já deve ter ouvido falar da fama que os judeus têm de serem bons comerciantes, não? O mundo antigo precisava da força de trabalho judia, porque aonde uma comunidade judaica se estabelecia para comercializar, a cidade crescia e se desenvolvia, porque o comércio começava a acontecer, as pessoas chegavam para se abastecer daquele comércio, e o desenvolvimento da cidade se dava através daquela caravana judaica de comerciantes. Então, o Tiago está falando com comerciantes cristãos, dizendo assim, nós temos planos, vocês dizem, amanhã nós iremos para tal cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. A Chapecoense também tinha um plano, não é, meus irmãos? Eu fiquei morrendo de vontade de trazer um vídeo da Chapecoense. Eu falei, não vou fazer isso. Apelar para o sentimentalismo, porque eu sei que qualquer um que eu trouxesse, você ia reviver todas as emoções que você já deve estar tendo aí. Então, eu vou deixar que o Fantástico faça isso no meu lugar. Mas eles tinham certeza que estava tudo certo. Eles tinham time para ganhar, sim, a Sul-Americana. E, ao contrário da maior parte dos times brasileiros, a Chapecoense, eu que morei no interior, sei como é isso, ele era assim, era o primo pobre do futebol. Era uma organização esportiva, mas não era só uma organização esportiva. A cidade estava ali, o prefeito estava ali, os jogadores estavam na cidade, toda a cidade conhecia, eles iam comer nos restaurantes, era uma coisa simples.
E saibam, nós temos 3 irmãos em Cristo, 2 morreram, um está vivo, é o neto. Eu recebi no meu WhatsApp uma mensagem do pastor da Igreja Batista de Chapecó, informando que 2 jovens que morreram, eram irmãos, frequentavam a escola dominical, adoravam a igreja, tinham participado de tudo que a igreja fazia, esses caras estavam lá, eram crentes, um tinha acabado de se batizar 1 mês atrás. Por isso que foi encontrado nos destroços do avião um livro do C.S. Lewis, um livro do reverendo Hernandes. Então, eles tinham planos, e todos nós temos planos. Quais são os planos que você começa a fazer agora para o próximo ano? Você fez planos para esse ano, nós fizemos, não fizemos? E qual o mal de fazer planos? Vamos para aquela cidade, vamos trabalhar lá 1 ano, faremos negócios, ganharemos dinheiro, qual o problema disso? Não há problema nisso. Planejar não é pecado. Acho que é até o contrário. Tiago não está dizendo que ele é contra o planejamento. Veja agora o versículo 14. O Tiago contrapõe esse desejo, essa pretensão, com o que acontece hoje. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, tá certo? O que é a sua vida? Você está esquecendo do que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. O Tiago está dizendo assim: ei, pessoal, em contraposição aos seus planos, que possuem um caráter racional, que te dão segurança, porque você quer dinheiro para quê? Para garantir as suas condições de vida, não é isso? Se você terminasse o seu ano com um saldo positivo de 50 mil reais a mais na sua conta, como seria a sua ceia de Natal e sua ceia de Ano Novo? E qual seria a paz do seu coração para o próximo ano, sabendo que você tem 50 mil guardado para investir ou para uma eventualidade qualquer? O Tiago está dizendo assim: olha, nós fazemos planos porque nós queremos controlar os fatores, os fatores imprevisíveis da vida. Não sei se você tem seguro de vida. Eu fiz um agora, depois de tantos anos, depois de velho, resolvi fazer um. É óbvio. Vai que eu bato com as botas aí, como é que fica para Troia as crianças? E eu estou de bota hoje, mas não vou bater a bota hoje. Pronto. É simples assim. Mas aí o Tiago olha para o outro lado e fala assim: bom, muito bem, não tem problema em se preocupar. A questão é que, se você acha que os seus esforços podem garantir a sua vida, não é bem assim. O que o Tiago está dizendo é que nós não podemos nos esquecer que a vida é efêmera. Eu achei ótimo o significado dessa palavra efêmero. Eu não tinha pesquisado antes assim, literalmente. O termo efêmero vem do grego chamado efêmeros, que significa apenas por um dia. Efêmero é algo que dura apenas um dia. E a nossa vida é como se fosse um dia. Olhado do ponto de vista da eternidade de Deus, nós somos um... Acabou. Se foi, não há mais. Então, meus irmãos, a questão aqui é que a vida, por ser efêmera, ela se contrapõe a esse nosso planejamento, essa nossa ideia de que vamos ter coisas duradouras e permanentes. O Tiago vai dizer: tomem por certo que o dia de amanhã pode te trazer uma doença, um acidente súbito, e pode mudar totalmente o rumo da sua vida. Essa é a grande expressão no rosto de todos os familiares, de toda a imprensa, de todos os jornalistas. E eu fiquei muito impressionado, porque jornalista normalmente tem nervos de ferro, né? E você assistir jornalista após jornalista tombar na frente da câmera, eles são humanos. Agora a dor pegou eles. Eles não podem mais esconder-se atrás de um discurso. Porque eles têm que fazer isso para sobreviver, não é? Imagina que se todo médico que opera uma pessoa fica em crise porque cortou alguém, ele não sobrevive.
Ele tem as suas dores, mas ele precisa executar um trabalho, tá certo? Ele precisa ele precisa enfrentar aquela dificuldade. O jornalista faz a mesma coisa. Mas chorar ao vivo, você viu aquele moço que chorou com a mãe do goleiro? Ele não esperava. E a senhora, como é que foi, como é que não foi? E assim, uma mulher de tamanha firmeza, de tamanha densidade, olha para ele e diz assim: e você, meu jovem? Você já conseguiu recuperar a perda dos seus amigos da imprensa? O repórter desaba. Posso abraçar você? O Tiago está dizendo que a vida não é feita de poder econômico, de conquistas materiais. A vida não é feita de coisas que você pode controlar. A vida não é feita de coisas que você pode ter. A vida não é feita de posições que você pode ocupar. Aquela senhora, no alto da sua fragilidade, tinha mais densidade, mais firmeza do que aquele jovem, e que a maioria de nós, vamos ser sinceros. Não podemos esquecer que a vida é efêmera. Tiago está consciente de que as riquezas oferecem para a gente uma proteção aparente contra essa efemeridade e vulnerabilidade da vida. E se lembre que ele está falando a homens de negócios. Jesus, nos ensinando o mesmo valor, nos conta uma parábola, está lá em Lucas 12, eu não vou ler a parábola, mas é a parábola do rico, do ricaço, do camarada que ficou ricaço e que fez planos para a sua aposentadoria. Como diria lá no Tocantins, ele bamburrou, ficou rico e falou: ó, minha alma, o que você quer? Porque agora nós estamos tranquilos. E aí Jesus aparece dizendo assim: pois é, você está ficando louco? Além de rico, agora você ficou louco. Porque amanhã pedirão a sua alma e o que você vai entregar em troca dela? Se você confiar nas riquezas, se você botar o teu coração nas riquezas, você vai construir sua vida sobre algo corruptível, algo que corrói, que se estraga, que enferruja, algo que se vai e algo que não pode dar sustentação à sua vida. Agora, no verso 15, Tiago vai dizer assim: ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. O Tiago, meus irmãos, está nos alertando para o fato de que podemos viver a vida ignorando a existência de Deus. É disso que o Tiago está falando. Ele não está falando que, poxa, não, você não deve sair correndo atrás de dinheiro, não faça planos para os seus negócios, isso tudo é do mundo, é da carne, isso vai ficar aqui. Não. Não se trata desse dualismo entre o que é espiritual e não é material. Não. Você pode ser rico e ser crente. Amém por isso, irmãos? Pode. É verdade que você vai ser tentado, mas você pode. Eu conheço um irmão muito rico e muito crente. É a coisa mais linda do mundo ver um cara rico e crente. Porque o dinheiro não tomou ele tem o dinheiro não tem ele. Pronto, simples assim. O Tiago está nos alertando, meus irmãos, de que o problema é quando você acha que os seus esforços e o resultado dos seus esforços vão sustentar você, e com isso você dá as costas a Deus. E com isso você ignora que a vida foi doada por Deus. Você ignora que Deus está presente o tempo todo em tudo que fazemos. Esse é o problema. Esse é o real problema que Tiago está apontando aqui. Para o apóstolo Paulo, era muito natural subentender a participação de Deus na vida dele. Ele diz assim aos coríntios: desta vez não quero apenas vê-lo e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Era comum para o Paulo: se o Senhor deixar, eu vou. Se o Senhor quiser, eu estarei. O Senhor não quis, por isso eu não fui. Isso não é uma expressão... eu queria deixar isso bem claro para os irmãos. Deixa eu tentar falar isso de uma outra forma. Essa expressão, se o Senhor quiser, não significa assim: olha, se Deus não me chamar antes, então eu vou.
Se Deus não intervir, se Deus não optar, se Deus não disser nada, então eu estarei lá. Não é isso. Não é uma palavra assim, ó, se Deus permitir, eu irei, tá bom? O que o Tiago está dizendo, e eu me debrucei no texto e nos comentários também, é que Deus de fato quer. Deus de fato quer participar da sua vida. Então, quando você faz planos, e é o que ele está falando aqui, quando você faz projetos, o que o Tiago está dizendo, você não pode deixar de considerar a vontade de Deus, os valores de Deus, a ética de Deus, o jeito de Deus de fazer as coisas no mundo. Então ele está dizendo, se você tiver Deus com você, você saberá se você sabe perfeitamente que não depende tudo de você. Eu me recordei agora, nesse instante, de Deuteronômio. Em Deuteronômio, Moisés vai recontar a lei de Deus ao povo para que ele não se esquecesse. E quando Moisés faz isso, ele faz um alerta muito claro. Olha, pessoal, vocês estão aqui na porta de entrada da terra, já está tudo certo. Agora é o seguinte, não se esqueçam que quando vocês estiverem lá e começarem a ricar, e tiverem uma terra boa, uma vida boa, e tomarem posse de tudo aquilo que estava preparado para vocês, não pensem que foram vocês que fizeram tudo isso. Não se esqueçam de que o autor dessa história está presente. Às vezes eu fico pensando assim, por exemplo, tem algum irmão aqui que já quis ser jogador de futebol? Por favor, levante sua mão dos meninos aí. Não tenha medo não, pode levantar. Eu queria ser jogador de futebol. Pensa se eu não queria. Obrigado, irmãos. Pensa se eu não queria. Eu era tão imaginativo. Meu pai teve muita misericórdia comigo, viu, irmãos? Teve muita misericórdia. Qual dos meninos não quer ser jogador de futebol? Ou, sei lá, alguma outra coisa. Agora, por que a gente não é jogador de futebol? Ou a gente não foi? Eu falei aqui há poucos dias atrás sobre essa questão do orgulho, né? Você acha que o Michael Phelps se transformou no Michael Phelps? Aquele bicho é um híbrido de tubarão com ser humano, meus irmãos. A sua própria natureza possibilita que ele seja o que ele é. Os irmãos acham que o Pelé nasceu e falou assim, eu vou ser Pelé. Não, eu não vou ser Pelé, eu nasci Pelé. Nós nascemos o que nascemos, isso é uma dádiva de Deus. Não é uma coisa que você constrói. E também não adianta você querer ser quem você não é. Não é verdade? Eu tenho algumas pessoas que eu admiro demais e falo, rapaz, se eu tivesse metade da habilidade que esse cara tem, eu estava bem. Mas eu não consigo ter metade da habilidade dele, porque eu não sou ele. Eu não nasci ele. O que Moisés estava dizendo, o que o Tiago vem nos dizer, é que você precisa traçar planos conscientes de quem você é no universo. Você é um sopro, camarada. Você já foi. Você é um tempo ruim que daqui a pouco vem o sol e não se lembra mais de você. Você pode realizar grandes coisas na vida, você pode ter muitas capacidades, mas isso tudo nunca será mérito seu. Você ganhou. Quem é que te deu? Por que você se vangloria se foi Deus quem te deu? O Tiago está nos lembrando, meus irmãos, de que nós precisamos reconhecer a finitude da nossa humanidade e a soberania de Deus. O verso 16, caminhando um pouquinho. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. E toda vanglória como essa é do diabo, é maligna. O Tiago sabe que aqueles crentes estavam longe de planejar a vida com Deus. A atitude deles era de alguém que se manifesta com arrogância, alguém que tem, em alta opinião, a sua própria vida. Eles se achavam. Aqui a gente pode usar a palavra jactância, deve estar no texto mais antigo, se você tiver essa versão.
A palavra vanglória também deve estar em algumas traduções. E a palavra arrogância. Mas uma palavra que não está aqui, está na moda, e os mais novos sabem que está na moda, chama-se ostentação. Tá ligado? Tipo ostentação assim, mano. Então, essa é a parada. Os caras estavam ostentando, mano, achando que eram os caras, mas não eram os caras. O Tiago está falando assim, essa atitude de vocês é uma atitude de quem pensa mais a respeito de si do que é. E é isso aí que vai fazer vocês tropeçarem. Agora, vamos para o verso 17 e vamos terminar. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Pense nisso. E aí eu perguntei, nisso o que, Tiago? E o Tiago me respondeu, lá no verso 1 do capítulo 4, para não voltar na carta toda, obviamente, né? Ele diz assim, pense nisso. Quem é que provoca guerras no meio de vocês? Não é você mesmo? Sua vida não está um inferno porque você vive fazendo aquilo que você quer. Sua vida não está um caos porque você deu as costas a Deus e resolveu viver do seu jeito. Irmãos, todo mundo aqui sabe por que aquele avião caiu? Ou alguém não sabe? Muito bem, mas por que faltou combustível? Foi pela ganância, mas tinha outra coisa muito clara naquela história ali. Eu fiz questão de entender direitinho. Não foi isso não. É verdade, ele tinha uma excelente formação, mas ele não tinha... A formação não mantém um avião voando. Quem mantém um avião voando é combustível. Irmãos, eles já acabaram de levantar, ele fez várias viagens com o mesmo perfil. Distâncias impossíveis para o avião poder percorrer. A aeronave tinha uma autonomia de 3.000 quilômetros e o trecho tinha 3.000 quilômetros. Ou seja, ele tinha que voar e descer. Se ele não tivesse algum problema, ele cairia, como ele caiu, a 40 quilômetros do aeroporto. 40 quilômetros para uma aeronave é nada. E aí ele chega na hora de pousar, e aí a controladora diz assim, não, continue voando. Nós temos uma emergência aqui embaixo. E ele dá uma volta, dá 2 voltas, dá 3 voltas, dá 4 voltas. Quando ele chega na quarta volta, ele fala, olha, eu não estou sem combustível. Eu preciso descer. Ela falou, então desce. Jesus. Acabou a história. Ele sabia que se ele fosse flagrado, sem combustível, a multa e o rigor da legislação aérea impediriam ele de voar. Ou seja, seria o fim dos seus negócios. O egoísmo de um homem levou a essa tragédia toda. Ninguém morreu porque Deus quis. As pessoas morreram porque aquele homem agiu dessa forma. Pensem nisso. Vocês não sabem que, se forem amigos do sistema, serão inimigos de Deus? Está lá no verso 4. Pensem nisso. Vocês não sabem que o Espírito de Deus tem ciúmes de vocês? Pensem nisso. Versículo 7. Vocês não sabem que precisam resistir ao diabo e o diabo vai fugir da vida de vocês? Pensem nisso. Versículo 8. Lave suas mãos e limpe sua mente. Você é capaz de purificar a sua consciência. Pense nisso. Humilhe-se diante de Deus. Pense nisso. Você talvez esteja caminhando tanto para esse teu ego, você esteja tão abraçado com o teu ego, que talvez seja dia de você se humilhar e rasgar as suas vestes e dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Eu estou achando que eu sou o cara, que eu sou a mina. Eu estou achando que eu sou. Você não é. Você é um sopro. Pense nisso. Pense nisso. Não tome o lugar de Deus julgando as pessoas. Está aí no verso 11. Pense nisso.
Talvez você se sinta tão justo, tão crente, tão fiel a Deus, que se deu o direito de tomar o lugar de Deus. Eu falei disso há 2 semanas atrás, né? E se a gente não entender o sermão de 2 semanas atrás, o Tiago é muito curto e grosso. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão, julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está colocando-se como juiz. Há apenas um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? O Tiago está falando dessa jactância, dessa vaidade, dessa pretensão humana de querer controlar. Pense nisso. É nisso que o Tiago está me chamando para pensar. E agora ele termina assim: pois quem sabe fazer o bem e não o faz, comete o quê? Comete o pecado. Eu acho mesmo que a classe política brasileira e o piloto da Lamia têm tudo a ver um com o outro. Porque eles sabem bem o que significa ser egoísta, pensar em si mesmo e não pensar no outro. Você acha que os nossos políticos, entre eles, alguns irmãos, não sabem do que estão fazendo? Ah, foi de madrugada, porque sempre é de madrugada. Irmãos, alô? Sabem exatamente o que estão fazendo e a casa está caindo. Olha só, meus irmãos, eu tenho 45 anos. Ou a gente vai passar o nosso país a limpo agora, ou eu não sei o que vai ser do nosso país. Eu duvido que qualquer cidadão de bem brasileiro, cidadão, não estou falando de crente, estou falando de cidadão de bem, não esteja absolutamente consternado com essa situação do nosso país. E a sociedade está se estruturando. A tecnologia da informação facilitou isso. Agora, você tem voz. Eu mandei uma mensagem essa semana para o Rodrigo Maia. Falei: Vossa Excelência, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Se ele vai ler ou não vai, eu não sei. Mas eu mandei. Falei: eu queria dizer para o senhor que eu sou um pastor de uma comunidade de 100 membros na Zona Sul e que nós trabalhamos em prol dessas leis que os senhores acabaram de revogar. Eu queria dizer para o senhor que há um justo juiz e que a sua existência não depende, a sua existência não vai ser julgada pelo que você está fazendo. Esses atos que vocês estão fazendo têm repercussões na eternidade. Eu espero que o senhor pense nisso. Oro por você. Se ele vai ler, não vai ler, eu não sei. Eu sei que agora eu posso dizer o que eu penso, não é? De alguma forma eu posso dizer. Eu posso influenciar. Vocês perceberam? Meu irmão ficou chocado. Meu irmão é investigador de voo e tudo mais. Ele é um militar aposentado dessa área. Irmãos, antes de abrir a caixa preta, nós já escutamos tudo que tinha dentro da caixa preta. Vocês concordam comigo? Antes de começar a investigação, que vai começar na quarta-feira, nós já temos os documentos com a assinatura da moça e nós já sabemos que a moça liberou um negócio que não podia ter liberado. Sabe o que é isso? É informação. É o Big Brother. Não dá para você fazer nada sozinho, porque tem alguém te olhando. O que o Tiago está dizendo, pense nisso. Se você sabe fazer o bem e não faz, saiba que Deus está te olhando. E saiba que você comete pecado quando você se omite de fazer a coisa certa. Quando sabemos que devemos fazer o bem e escolhemos não fazê-lo, meus irmãos, isso é um grande pecado. Aqueles deputados todos, os 200 e tantos que votaram pela inversão da lei das 10 medidas, sabem disso. E eles decidiram não fazer o bem, decidiram fazer o mal. Na linguagem de Paulo, em Romanos, eles estão obstinados, fazem o que é errado e ainda prova quem faz o que é errado. Eles têm consciência disso. Infelizmente, meus irmãos, está cheio de evangélico lá. E sabe aquele post que eu fiz que você curtiu? O indivíduo que não é crente entrou lá e tascou um textão lá. Depois você dá uma olhada lá. Aí ele falou assim: esses protestantes, eles usam as pessoas. Ele não estava falando... Ele usou a palavra protestante porque ele deve ter ouvido em algum lugar.
Mas a origem protestante é a que menos está fazendo isso, espero, eu acho. Entre eles estamos nós. Ele está se referindo ao setor evangélico de origem, de tradição protestante. Batistas, presbiterianos, anabatistas, menonitas e esses que vieram, esses movimentos que vieram da Reforma Protestante. Ele está falando dos evangélicos da televisão que ele assiste. É disso que ele está falando. Eu não vou entrar nesse tempo, botei um link e falei, escuta essa mensagem aqui que isso vai se esclarecer para você. O pastor Ed René, num sermão brilhante, vai explicar gradativamente como é que nós chegamos a esse cenário aqui, historicamente. E qual a diferença entre o evangelho dos evangélicos e o evangelho do reino de Deus? No final das contas, eu não tenho que defender o evangelho. Eu gostaria muito que aquele homem conhecesse Jesus Cristo. É isso que eu desejo. Deus não me chamou para cuidar do mundo, da imagem da igreja no país. Deus me chamou para cuidar de pessoas. Então, não estou me importando com que... Estou me importando com aquele indivíduo que está do meu lado, na minha frente. Esse é o meu foco. Bom, eu termino, meus irmãos. São 5 para meio-dia. Eu vou chamar os músicos, assim vocês não me deixam enrolar mais. Eu quero terminar de uma forma simples, muito simples. E muito especial. Quero terminar orando. Mas antes de orar, eu queria pedir para você pensar numa coisa só. Eu chorei várias vezes esses dias. Não sei se é porque eu sou chorão, porque eu estou meio deprimido, sei lá. Também quero saber. Mas eu chorei mesmo. Aquilo não devia ter acontecido. A morte não é o desejo de Deus. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte, nem do ímpio ele tem prazer. E a morte só se tornou possível por causa do pecado. Então, meus irmãos, eu chorei mesmo. Chorei. E, ao mesmo tempo, eu me vi muito, mas muito mesmo, privilegiado. Sabe, toda aquela roubalheira de Brasília não bateu no nosso barraco. Ainda. Tem alguém de nós aqui que não tem casa para morar, que está passando fome, que mora em condições subhumanas? Alguém de nós aqui que tem os filhos, filha, por favor, que tem os filhos numa situação de vulnerabilidade social, que levanta de manhã, não tem um pãozinho para comprar para a criança? Tem alguém aqui? Porque se tiver alguém assim, nós temos a obrigação de suprir você. Eu acho que não tem ninguém de nós aqui assim. E também acho que não há ninguém entre nós que, se passasse por uma perda dolorosa como essa, eu também acho que nós estaríamos seguros. Não blindados, mas seguros, por causa do nome de Jesus. Assim como você vê lá no meio daquela situação, aquela senhora, por exemplo, a mãe do Danilo, não estou dizendo que ela é crente, eu estou dizendo que ela tem fé, ela tem uma estrutura que está sustentando ela no momento da dor. Muito provavelmente ela construiu a vida dela sobre Cristo. Nós temos isso. Outra coisa, meus irmãos, é que nós estamos cercados por uma comunidade de afeto, de amor e de cuidado. Ainda há pouco estávamos lá dentro e a gente lá se preparando para orar e aquele burburinho aqui fora. E eu falei assim, olha como é música para os nossos ouvidos isso.
Se eu fosse um pastor mais assim, né? Esse povo aí não respeita. Não. Para mim, isso é um outro sinal. É um sinal de que as pessoas estão chegando, se reencontrando com irmãos e irmãs, e a ansiedade de tocar o outro, de falar com o outro, de rever o outro, de sentir a presença do outro, está assim, em ebulição. O ambiente estava cheio de vozes. Nós temos uma comunidade que nos aporta, que nos sustenta. Nós somos maiores do que nós seríamos se fôssemos egoístas e vivêssemos sozinhos para nós mesmos. Esses dias que eu andei mal, muita gente mandou mensagem. E as meninas estão aprendendo a mexer no WhatsApp, pessoal. Precisa ver coisa mais linda. As meninas no WhatsApp. E manda mensagem, e manda gravação de voz. As meninas fazendo isso. E eu falei assim, obrigado, Deus. Que eu achei que eu estava sozinho, agora eu sei que eu não estou. Você não está sozinho. O corpo de Cristo é um milagre. O corpo de Cristo é um milagre. Então, meus irmãos, do alto do nosso privilégio, eu quero convidar você a ficar em pé, vamos orar e encerrar a nossa celebração. Nós não conseguimos fazer nada diante dessa circunstância, de nenhuma delas, quer dizer, ou quase nada, né? Mas nós podemos orar àquele que pode todas as coisas.